bom dia. Começando mais uma reunião de pauta aqui na COTV. Hoje, quarta-feira, 10 de março. Estamos aqui para iniciar mais um debate na nossa TV, que é Revolucionário Independente, 24 horas no ar. Bem, antes então de iniciarmos o tema de hoje, temos notícias aí bastante interessantes em torno ainda da questão do Lula, algo muito importante a continuar um debate. Agora aparecem as tentativas da esquerda em relação à candidatura do Lula, então vamos discutir sobre isso. Mas antes, confere aí se você já curtiu o link 24 horas da COTV, compartilhe também nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, do Telegram, compartilhe aí para que o pessoal conheça que existe uma TV que é operária, uma TV de militantes que fazem um debate aí revolucionário em torno das questões relacionadas à esquerda. Bem, e também você, além de ajudar na divulgação, você pode contribuir financeiramente. Algo muito importante para a gente, como eu disse, somos uma TV independente, uma TV operária, precisa aí da contribuição financeira para que nós continuemos aqui melhorando o nosso estúdio, melhorando toda a nossa COTV. Então, você pode contribuir financeiramente pelo chat, com superchat, super sticker. O superchat é aquele comentário que você coloca um valor nele e ele fica em destaque. O super sticker são aquelas figurinhas animadas, você pode mandar. E também, se você quiser contribuir mensalmente, garantir uma renda mensal para a COTV, você pode tornar-se um membro do nosso canal. Bem, dados os recados, bom dia para a companheira Nina. Bom dia, Isa. Bom dia a todo mundo que está aí assistindo a Causa Operária TV. Bom dia para o nosso convidado, Vinícius, diretamente lá do Rio de Janeiro. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Isa. Bom dia, Nina. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Estou aqui realmente diretamente do Rio de Janeiro. Vamos partir aí para as notícias. É isso aí. Acho que eu esqueci de me apresentar. Eu sou Isadora Dias, apresento Reunião de Pauta, junto com a companheira Nina Tenório, que também agora faz parte da nossa bancada. Bem, então, vamos lá, bastante coisa para comentar. E hoje também, já avisando os companheiros, tem uma coletiva de imprensa com o companheiro Lula. A partir das 11 horas será retransmitido aqui na COTV. Inclusive, nós do Partido da Causa Operária fomos convidados para estar lá. O Antônio Carlos estará representando o PCO. E também nós vamos lá, a coletiva vai ser feita em São Bernardo do Campo. E nós, do partido também, os militantes estarão lá, vão levar bateria, vão levar a banquinha do PCO com os materiais, principalmente da campanha em relação ao Lula, que a gente vem fazendo, além de outros materiais. Mas marcaremos presença lá em mais um ato, mais uma manifestação de total apoio à liberdade de Lula, aos seus direitos políticos e agora também à sua candidatura em 2022. Bem, mas antes disso, vamos agora para a pauta. Iniciamos, como de costume, com a atualização dos dados da pandemia e umas notícias em torno disso. Hoje, nós temos aí um novo recorde de mortes causadas pelo coronavírus aqui no Brasil. É até triste, né? Mas a gente vem batendo... É até triste falar que a gente vem batendo esse recorde quase que diariamente, né? A gente tem uma impressão de que recorde é uma coisa boa, né? Então, que você vai atingindo ali um número maior em relação a coisas boas. Mas, no caso do Brasil, a gente poderia estar batendo o recorde de vacinado, mas nós estamos apenas batendo o recorde de pessoas que estão morrendo por conta da pandemia. Quais são os dados atualizados, Nina? Hoje a gente bateu mais um recorde, como você já falou. A gente teve 1.954 mortes em 24 horas. Está cada vez mais se aproximando das 2.000 pessoas aí por dia. Se já não são, né? Porque esses são os dados oficiais. A média móvel, a gente também bateu um outro recorde. Foi a maior nos últimos 7 dias aí, que foi de 1.572 mortes, que é também um recorde, né? Em comparação aí a 2 semanas atrás, aumentou aí quase 40%, indicando aí a alta tendência aí aos óbitos pela doença, porque a gente viu que
já começou a bater recordes há algum tempo, mas nenhuma medida foi tomada, né? Você vê que continua sempre do mesmo jeito. Tem esse lockdown farsa e é a única medida que eles tentam tomar para conter o coronavírus. Isso não vai adiantar. A gente já teve 11.125.017 brasileiros que já tiveram o novo coronavírus. E todos os dias aí da média móvel, de fato, foram recordes, um dia após o outro. Não teve nenhum dia que deu uma caidinha de uma pessoa. Todos os dias está aumentando essa média de mortes aqui no país. Exato. E falando de recorde de mortes, nós também temos a situação aqui no estado de São Paulo, que bateu também um recorde de mortes diárias, foram 517 mortes, só aqui no estado de São Paulo. Então, o que mostra que dessas quase 2.000 mortes, boa parte foi aqui no estado de São Paulo, o estado aí que, segundo alguns setores até da esquerda, seria governado pelo científico. E aí, diante desse novo recorde, você deve pensar, não, mas agora vão tomar medidas sérias. Na verdade, a única medida que aparece aqui que vai ser tomada é a criação de uma nova fase de isolamento social, que nós agora, aqui no estado, estamos na fase vermelha, mas aí eles estão criando uma nova fase, a fase roxa, que seria aí uma fase mais dura do que a vermelha. Não estou conseguindo achar aqui informações o que vai mudar com essa fase vermelha, com essa fase roxa, mas eu acredito que não vai estar aí nessa fase roxa não voltar às aulas, que é a política levada aqui pelo Estado, que inclusive essa volta às aulas que está aumentando esse número de mortes no Estado, e também a questão do transporte público. Será que eles finalmente vão colocar um limite seguro em relação ao transporte público? Me parece que seja isso, né? Mostrando que, novamente, pode ser fase roxa, fase arco-íris, fase qualquer cor que eles inventarem aí. Na verdade, de fato, não tem nenhuma fase que é a fase vamos combater de verdade a pandemia e evitar que mais brasileiros morram e que nós alcancemos aí mais de 3.000 mortes diariamente, que é algo que especialistas estão apontando que está para acontecer. Essa fase a gente não vê acontecer, né? Bem, Vinícius, temos notícias aí do Rio, comentários, o que você... Eu queria comentar, mas eu queria fazer um comentário sobre o Paraguai, né? Que lá no Paraguai a população saiu às ruas, né, revoltada aí contra a situação do Covid. Em um dia de mobilização, eles derrubaram o ministro da Saúde. E eles estão aí nas ruas gritando Fuera Marito, que é o presidente golpista do Paraguai. Então acho que aí a gente tem um bom exemplo aqui na América Latina do que a gente deve fazer em relação ao Covid-19, né? Temos que nos inspirar nos nossos irmãos paraguaios e sair às ruas, né? Porque desses governos aqui, esses governos golpistas do Bolsonaro, do Dória, nada de bom vai sair, né? A única expectativa, a única esperança de a gente realmente vacinar, de a gente realmente tratar a população, investir em massa e saúde, é como fizeram lá no Paraguai, grandes mobilizações de rua, em prol aí, tanto da derrubada do regime golpista, em conjunto aí com as pautas de resolver imediatamente a gigantesca crise da saúde que está matando aí 2.000 brasileiros todos os dias. Esse é meu comentário em relação à situação do Covid, né? Eu queria fazer só um comentário que você estava falando aqui de São Paulo, Luísa. E o número de mortes de São Paulo, de ontem para hoje, aí, é 1/4 das mortes no país todo, né? Para você ver como que está a grande gerência do João Dória. Teve 16.000 casos, 16.058 casos nas últimas 24 horas só em São Paulo, confirmados. Então, é uma situação assim... Ele até destoa assim, dos outros lugares, porque o outro, sei lá, o Paraná tem 5.400, que já é muita coisa, mas em São Paulo é mais que o triplo, entendeu? É um negócio que não está sendo feito absolutamente nada. A população está, de fato, jogada aí à própria sorte. Eu encontrei aqui questão sobre a fase roxa. De fato,
como eu já imaginava, não diz nada em relação a não voltar às aulas, não diz nada em relação ao transporte público. De fato, teriam novas restrições em relação aos horários dos estabelecimentos. A gente vê que, agora na fase vermelha, alguns supermercados, padaria, postos de gasolinas, alguns estão funcionando 24 horas, mas essa fase roxa seria definido um novo horário para esses estabelecimentos que não poderiam funcionar 24 horas. E a medida também da fase roxa inclui aí a suspensão do futebol a partir de sábado. Então, veja só, não tem nem, de fato, só vai mudar o nome, diminuir algumas horas os estabelecimentos. Com certeza, esses estabelecimentos 24 horas, eles vão falar que não podem abrir durante a madrugada, definir aí 2, 3 horinhas durante a madrugada que não vão poder abrir. A gente sabe que deve ser isso mesmo, porque a gente tem visto como que funciona essa falcatrua das fases, né? E aí, de fato, não fala nada sobre as aulas, não fala nada sobre o transporte público, não fala nada sobre o que de verdade está sendo responsável pelo esse tanto de contaminações e de mortes. É um escárnio total com a população que teria, igual o companheiro colocou aí a questão do Paraguai, teria que fazer o que estava acontecendo lá no Paraguai mesmo, sair tacando fogo em tudo, fazer aí uma ampla manifestação, reivindicar pela vacinação, reivindicar por medidas que, de fato, combatam a pandemia. Porque, senão, a gente vai ficar nessa falcatrua de fases e vai ver cada vez mais brasileiros morrendo. No Distrito Federal, já foi detectado mais 4 cepas variantes do Covid. Então, a gente tem essa questão também de, quando eles não resolvem, não fazem uma ampla vacinação, cada vez mais surge aí novas variantes de coronavírus. Daqui a pouco, essa vacina do Dória, a Coronavac, que ela só tem 50% de eficácia, ela vai ter 0% de eficácia para outros vírus e não vai adiantar de nada. Então, esse 1% da população que eles vacinaram, deram as 2 doses, também não vai servir para mais nada. E a gente vai ver o número de mortes aumentar cada vez mais. Bem, se os companheiros quiserem incluir mais algum comentário, já partimos para o próximo tema. Vamos para o próximo tema. Tudo bem, Vinícius? Bora lá, então. Vamos falar da Lava Jato? Não, tem a carta do general, depois a gente... só para a gente comentar um pouquinho aqui, rapidinho. Ontem, o general reformado Luiz Eduardo Rocha Paiva fez aí uma declaração, ele representa aí um dos representantes do clube militar, fez uma nota em que a nota leva o título "Aproxima-se o ponto de ruptura". Então, você vê que você vê que eles estão aí ameaçando de romper com o STF. Eles condenam aí integralmente a decisão do ministro Fachin em relação ao livramento, né, a anulação das condenações contra o Lula. Ele, inclusive, fala que essa anulação foi uma bofetada contra a nação brasileira. Quando o povo brasileiro queria votar no Lula e não podia, ninguém falou, né, que era uma bofetada contra a nação brasileira, né? Mas só porque algo não está a favor com o que os militares acham, aí eles acham que é contra a nação brasileira, né? Como se eles consideram mesmo, acho que os únicos brasileiros, né? Aqui. Bem, aí enfim, é uma nota aí que você vê que é uma ameaça mesmo de romper com o STF, fala que o STF feriu de morte o equilíbrio dos poderes, um dos pilares do regime democrático, da paz política e social. Você vê, né, quando o STF estava fazendo todo o processo, contribuindo aí com o processo da Lava Jato, que a gente vai agora falar de novas denúncias, porque toda semana tem um vazamento aí das conversas, você vê que é declaradamente um processo de perseguição, um processo contra os brasileiros, os direitos políticos dos brasileiros. Tem a questão da Lava Jato, que destruiu com várias empresas. Em relação a isso, eles acham que não, estava tudo bem, né? E, enfim, só para deixar aqui registrado, eles fazem essa ameaça, e mostra aí que tem essa decisão do Fachin, criou
tem a tendência a uma crise, né? Acho que mais aprofundado, porque a gente já tem visto isso em relação aos militares e o STF, e que eles estão se distanciando aí diante das decisões, né? A gente viu que outros generais também fizeram comentários aí contra os ministros do STF, vê que, de fato, está rolando uma crise e eles estão se distanciando aí e não estão conjuntamente tomando as decisões, né? Uma coisa que é importante ver, né, que esse cara fala, esse general, ele coloca na nota, que ele chama o pessoal aí às ruas. Ele fala para o povo brasileiro se revoltar contra isso, denunciar as instituições, a imprensa, ir às ruas, de forma ordeira e firme, como ele coloca aqui, mas ele chama a direita aí, os apoiadores dele, que estão contra a decisão do Fachin, a irem às ruas. E isso é muito importante, porque você vê que a direita, isso aí é o que a gente não pode deixar acontecer justamente, né? A direita vai começar a chamar as ruas, vai começar a mobilizar, enquanto a esquerda está em casa chorando embaixo da cama. A gente não pode deixar esse tipo de coisa acontecer, a gente tem que chamar, de fato, a população a se mobilizar, porque é dessa forma que a gente vai conseguir qualquer tipo de coisa, inclusive com a própria candidatura do Lula, né? A gente tem que se mobilizar, não é porque teve essa decisão aí que está 100% garantido que o Lula vai ser candidato em 2022. Exato. Então, não dá para deixar as ruas aí para a direita, né? Importante destacar isso mesmo, Nina, porque a gente vê que a esquerda está totalmente acuada, não chama para as mobilizações, fala que por conta da pandemia não é o momento. Toda hora é uma desculpa nova, mas, de fato, a esquerda as lideranças não estão chamando a população, não estão organizando as suas bases, não chama para mobilização, quando que a gente vê que a direita, os militares aí, estão chamando a base deles, porque é claro que para eles é claro que se você coloca a sua base aí nas ruas, coloca as suas reivindicações nas ruas, isso te dá um poder para tomar decisões políticas. Então, se eles têm a intenção aí de dar um golpe, eles precisam da sua base mobilizada nas ruas. E a esquerda, ela não tem essa análise da situação. Nós aqui do Partido da Causa Operária estamos isolados nas ruas, estamos isolados no chamamento para a luta em relação aos direitos do Lula. Inclusive, nós temos colocado que essa decisão do Fachin da anulação dos processos e agora o Lula estar elegível, ela só vai de fato acontecer se a esquerda mobilizar em torno disso, organizar os trabalhadores, chamar suas bases e tal, os militantes, os ativistas de esquerda, para fazerem essa campanha nas ruas. Senão, não vai, de fato, vão dar aí inventar uma outra história, às vezes até parecer com um novo processo. Enfim, qualquer coisa que a gente sabe que a burguesia é capaz de fazer para não para não deixar o Lula elegível, eles vão fazer e com os militares chamando a base deles para estarem nas ruas. Bem, Vinícius, passo para você. Eu tenho 2 comentários sobre essa ameaça aí dos militares, né, relacionados a outros momentos cruciais em relação ao Lula. Um foi o momento lá em 2018, se eu não me engano, que um juiz estava no plantão, viu que assumiu o processo do Lula, viu que era uma farsa completa e mandou soltar o Lula. Nesse dia foi um negócio assim, o pessoal achou que o Lula ia sair da prisão, começou a rolar toda uma conspiração, o alto comando do Exército se reuniu. Você vê o nível de golpismo, né? O Lula talvez saia da prisão, vamos reunir o alto comando do Exército. E agora, nos últimos vazamentos aí da Lava Jato, se descobriu que a própria ministra, presidenta do STF, a Carmen Lúcia, ligou para a polícia, quem estava encarregado de soltar ou não o Lula, e falou, não é para soltar. E passou por cima de tudo. Então você vê aí e com certeza a gente sabe que o STF e o Exército estavam se comunicando ativamente aí nesse dia, né? E o outro caso foi o caso do tweet famoso do Vilas Boas, né? Que já é o comandante aí
o mais alto cargo do Exército, né, que ameaçou o STF, ameaçou aí um golpe de Estado quando estava julgando o habeas corpus do Lula, que ele mandou aquele famoso tweet: o Exército brasileiro se mantém atento às suas missões institucionais. Então você vê que o Exército aí, que sempre foi um baluarte do golpe, que sempre pressionou o STF aí para manter aí o regime golpista, agora não tá aí, eles não estão tão bem, com a política tão bem definida, né, como foi das últimas 2 vezes que eles foram completamente contra o Lula. Isso que demonstra uma crise aí na direita, no STF, até dentro dos militares, e o que significa que é o momento da gente sair às ruas, né? Se a gente vê aí que a direita está em crise, a gente tem que pressionar cada vez mais e conquistar aí todos os direitos do Lula, conquistar a candidatura, e o único jeito é mobilizando, né? E não diminuindo aí a mobilização como grande parte da esquerda que planeja fazer agora, está fazendo aí há muitos meses, né? Quase um ano já. Pois é. É isso. Bem, acho que nesse sentido, dá pra gente entrar no tema central, porque, inclusive, gostaria de fazer um comentário em relação à esquerda, que, a partir dessa campanha que eles querem que o PT, que o Lula participe assim, de uma frente ampla, eles estão contribuindo para que os militares, para que os direitistas, de fato, tomem frente aí nas medidas. Bem, só para situar os companheiros, o PCdoB, eles tiraram uma nota aí, o editorial do Vermelho mostra aí a opinião do partido diante da situação agora com o Lula elegível. E aí eles falam, né, da questão na nota fala que o Fachin explica aí a questão dos processos, não sei o quê, mas tem pontos na nota que chamam a atenção, né? Eles colocam, por exemplo, tem por exemplo, que fala assim: essa vitória de Lula acontece no momento em que o país vive um momento de extrema gravidade em decorrência da conduta criminosa e genocida de Bolsonaro. Neste contexto, seria péssimo para o país se essa importante conquista de Lula viesse a resultar em condutas que sobrepõem os interesses do Brasil e de seu povo, e outros menores, e que venha reavivar polarizações que já se revelaram úteis à tática política e eleitoral da extrema-direita. Bem, o PCdoB é contra, então, claramente, que a esquerda, contra a polarização, né, e contra que a candidatura do Lula, de fato, seja usada para para derrotar os golpistas, para, de fato, enfrentar a direita. O que dá para, assim, concluir da nota, no geral, é que eles querem, agora que eles viram que a questão da frente ampla fica enfraquecida com a possível candidatura do Lula, em substituir Lula por outro candidato que leve adiante uma política de frente ampla, eles querem incluir o Lula nessa frente ampla, sendo candidato. Então, colocar aí a união do Lula com setores que deram um golpe, por exemplo, com a desculpa de que precisa derrotar o Bolsonaro, que ele seria o único criminoso, o Lula teria que se juntar aí com outros setores. Inclusive, com o próprio Bolsonaro. Com todo mundo, menos com o Bolsonaro. Ou até mesmo em algum momento com o Bolsonaro, né? Mas, por exemplo, Dória, Luciano Huck, Ciro Gomes, todos esses golpes que a gente vê que... assim, não sei se o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes se coloca totalmente contra o Lula. Mas no sentido assim, todos os golpistas, todos esses setores que estão contribuindo para a situação que nós estamos vivendo, o Lula teria que se juntar com eles para derrotar o Bolsonaro, porque, vejam só, o Bolsonaro é a pior coisa que existe, só o Bolsonaro está matando 250 mil pessoas, só o Bolsonaro está fazendo tudo isso que a gente está vendo no Brasil. O que não é verdade. A gente tem colocado aqui que a luta precisa ser contra o Bolsonaro, mas contra todos os golpistas que contribuíram para que o Bolsonaro chegasse onde ele chegou e pudesse fazer as coisas que ele está fazendo, mas também aqueles que estão fazendo conjuntamente com o Bolsonaro. A gente tem denunciado a questão do Estado de São Paulo, porque o Dória também é colocado aí
como oposição a Bolsonaro, o que não é verdade. Ele tem levado uma política genocida tão ruim quanto a do Bolsonaro. E aí também, para contribuir com essa questão da frente ampla com Lula, tem pessoas dentro do PT. Claro que a gente não fica surpreso, mas tem a coluna da Mônica Bergamo, ela fala: líderes do PT aconselharam o Lula a adotar discurso de união do Brasil. Então você vê aí que tem um setor dentro do PT que também quer que o Lula entre aí nessa frente ampla, se unifique com todos contra o Bolsonaro, mesmo que todos esses tenham contribuído para o Bolsonaro estar onde ele está. E eu acho que é importante destacar que isso daqui, a direita não vai deixar de polarizar. A gente está vendo, os militares estão lá chamando a base deles para irem às ruas. Só os bestas da esquerda, dessas lideranças da esquerda, acham que sim, não, se nós não polarizarmos, a direita vai ficar quietinha, eles não vão fazer nada, eles vão deixar o Lula se candidatar mesmo, eles vão deixar a esquerda fazer a sua política, eles vão ficar lá quietinhos se nós também ficarmos quietinhos, o que é uma mentira. A gente vê que agora, com o agravamento da crise econômica, os setores da população estão sendo cooptados pela política da direita, de se manifestar contra o Dória, fazer uma crítica contra a situação econômica que eles estão. E aí a esquerda, que fica quieta em casa, que fala, não, se nós não polarizarmos, não vai polarizar nada, deixa essa população para que ela vire, de fato, base de apoio dos militares. Porque os militares vão aí fazer uma campanha, claro que a gente sabe que é pura demagogia, em relação aos direitos, os interesses nacionais, os interesses econômicos, etc. e tal. E a gente vai ver essa direita conseguindo atingir uma base e conseguir levar adiante a sua política, enquanto a esquerda vai ficar embaixo da cama, até o momento que os militares vão lá puxar o pessoal debaixo da cama e levar para as cadeias, enfim, impor uma ditadura. Aí eles vão ver que não existe essa de se você fala assim, não vamos polarizar, não vai polarizar. Mas, na verdade, eu acho que muitos deles têm essa consciência, mas é que eles não querem, de fato, fazer a luta política, não querem derrotar os golpistas, estão totalmente adaptados ao golpe, estão preocupados aí com seus cargos políticos, estão preocupados com a sua vida individual e não estão preocupados em fato de precisa polarizar para a gente derrotar os golpistas, então vamos polarizar e vamos colocar um basta ao golpe, um basta a essa política de morte contra a população, porque essa conta das mortes da pandemia está na conta dos golpistas, na política golpista que nós estamos agora no Brasil. Eu acho que... Eu concordo, né, com o que você estava falando, mas eu acho que assim... Se a esquerda não acordar agora, a esquerda que eu falo, na verdade, os militantes de base, a população no geral, porque a esquerda não é que ela precisa acordar, né? Que a política dela é essa daí mesmo. Porque o objetivo deles é conseguir uns benefícios, uns privilégios ali com a possível frente ampla e tal. Não é que o Lula seja candidato, não é que o Lula tem a capacidade de mobilizar, inclusive porque o jeito que eles falam é como se o Lula não tivesse a menor capacidade de mobilizar ninguém, tipo, tá tudo perdido, ai meu Deus, o Lula e tal, é odiado, e aí eles que precisam ajudar o Lula com essa frente ampla e tal, a burguesia, etc. Sendo que, na realidade, a gente sabe que não é assim, né? O Lula, ele é a pessoa mais popular do país, ele consegue mobilizar a gente, assim... Estalou o dedo, falou, vamos todo mundo ali para Paulista fazer um ato? Vai todo mundo ali para Paulista fazer um ato. Vamos todo mundo para Brasília? Vai todo mundo para Brasília. E assim, facilmente, com apenas um chamado. Quando a esquerda não vai lá e tenta desmobilizar, né? Porque foi o que aconteceu no dia 27, que o Lula chamou um ato e a esquerda começou a chamar live e etc. Botou um monte de gente lá para falar na live. Mas, no geral, quando não tem esse boicote, todo mundo vai atrás do Lula, né? Você vê que o Lula passava com aquelas caravanas lá no Nordeste, aí vinha uma galera seguindo assim, o ônibus do Lula e tal. Tipo, o cara consegue mobilizar. E aí chega a esquerda e lança uma nota dessa, como se fosse ruim
polarizar, porque deveria juntar tudo num camboio só para a burguesia poder dominar e tomar o poder. Porque você fazer uma frentinha com a burguesia, você entregar o poder para a burguesia, assim, nas mãos dela, de mãos... Entregar na mão dela, dar um beijinho, dar um abraço, dar um mimo e pronto. Porque isso que é a frente ampla no fim das contas, né? Todo mundo contra o Bolsonaro, mesmo menos a população, menos, de fato, aqueles que têm a condição de fato, derrotar o Bolsonaro, o bolsonarismo, os golpistas e tal. Bem, Vinícius, passamos para você também. Eu tenho comentário também sobre essa nota do PCdoB, porque eu não acho que eles estão apoiando, eles não acho que eles vão apoiar o Lula, porque isso me lembra, eu tive muitos déjà vus aí do momento que o Lula saiu da prisão, né? Teve um caso aqui que vale a pena contar, que foi estava tendo o congresso da CUT RJ. A gente estava lá no sindicato, participando do congresso da CUT, tinha várias direções de esquerda. Uma das direções... Isso era no dia que o Lula estava para sair da prisão. Estava todo mundo ansioso, querendo saber se ele ia sair mesmo, em 2019. E aí um dos dirigentes... a direção lá alguns dirigentes de esquerda se proporam a comentar, mas um caso foi bem interessante, foi o da UP, que não falou nada do Lula. Zero. Fez um discurso aí muito genérico. Não falou nada do Lula. No dia que o Lula estava para sair da prisão. Aí você pensa, esse partido aí não defende o Lula e tal. É a posição deles. Discordo, mas é a posição deles. Só que no dia seguinte, que foi todo mundo para São Bernardo, esse mesmo dirigente, ele foi para São Bernardo. Ele não falou nada do Lula, mas no dia que o Lula saiu da prisão, você vê o impacto aí a gente vê os militantes aí dos outros partidos, do PSOL, do PCdoB, todo mundo ficou muito animado agora com essa notícia do Lula. E na época que ele saiu da prisão foi uma euforia maior ainda, eu acho. E aí ele foi lá, porque as bases aí dos partidos pensam, bom, as bases não têm uma política tão absurda quanto as direções, né? Elas pensam, o Lula é o cara candidato, tem que ser ele e tal. O pessoal rapidamente compreende isso, não é muito difícil de entender. Aí a direção é empurrada, aí nesse momento de euforia, ela vai lá e lança uma nota dessa. Só que lendo a nota do PCdoB, você vê que eles não estão apoiando o Lula de verdade. Porque eles sabem que o Lula não tem frente ampla com o Lula. Eles estão apoiando a frente ampla e eles se veem obrigados a falar do Lula porque é um partido de esquerda. A base do PCdoB quer o Lula para derrotar o Bolsonaro. Eles sabem que é o caminho. É uma coisa assim que a gente vai na militância aí, faz mutirões e tal, a gente vê que o pessoal, antes dele estar com os direitos, que eu ainda não fiz nenhum mutirão, que foi anteontem, né, não deu tempo, o pessoal já estava falando, não, realmente o Lula, tem que ser ele e tal. O pessoal já estava defendendo o Lula. Então tem uma pressão muito forte das bases para unificar aí em torno do Lula, que é justamente o quê? Uma pressão para unificar a esquerda para derrotar o golpe de Estado. E aí quando essa pressão fica muito forte, né, que é o que aconteceu agora, que veio a notícia, todo mundo agora está vendo um caminho, o pessoal começou a mandar mensagem, assim, pessoas que eu não falo há muito tempo, nossa, agora será que a gente consegue sair desse buraco? Esse é o momento, não sei o que. Você vê que foi uma notícia aí que inspirou todo mundo, falou, não, o Lula tá elegível, agora a gente consegue sair dessa desgraça. E aí eles são obrigados a lançar uma nota dessa. Mas a política continua sendo de defesa da frente ampla, por isso que a gente tem que continuar aí, não dá para achar que tá resolvido, o Lula vai ser candidato. O que acontece é que a gente tem que continuar lutando para o Lula ser candidato, porque a sabotagem aí vai ser enorme, tanto da imprensa burguesa, da burguesia como um todo, né, para sabotar a candidatura do Lula. Tem risco dele voltar aí a ser condenado, né, porque os processos ainda estão acontecendo, não estão 100%, ele não está 100% sem processo, pode ser condenado de novo, pode se tornar inelegível, e dentro da esquerda essa pressão se apresenta aí com os setores da frente ampla, né, que sempre quiseram abandonar o Lula, né. Eu não lembro, por exemplo, qual foi a última vez que eu vi o PCdoB falando bem do Lula. Agora que ele está elegível, eles estão falando, mas recentemente aí só vi declarações contra, né. Então, a pressão ainda vai ser muito forte. A gente tem que ir mantendo a mobilização, e agora, na verdade, tem que intensificar a mobilização, que é um momento aí de crise da direita e que a gente pode, de fato, levar aí a tornar essa vitória, essa vitória parcial do Lula ser elegível, uma vitória ainda maior, por meio da mobilização nas ruas. Eu passo a palavra aí para os companheiros que
temos aí algumas imagens para apresentar, aparentemente. Eu queria só destacar um card do companheiro Rui Costa Pimenta, que fala justamente da questão do Lula não ser, se o Lula não for candidato, né? Qualquer nova tentativa de impedir a candidatura de Lula será um terceiro golpe de Estado. Depois de 2016 e da fraude eleitoral de 2018, é preciso ficar atento. Então, de fato, a questão do Lula não ser candidato, se ele não conseguir ser candidato, é uma continuação aí do golpe de Estado aqui no Brasil. Então, por isso que é importantíssimo para aqueles que, de fato, querem derrotar o golpe de Estado, querem fazer uma luta contra os golpistas, lutarem aí pela candidatura do Lula. E a gente vê que esse setor da esquerda, se não fizer essa luta, novamente aí vão estar contribuindo com mais um passo, mais um aprofundamento do golpe de Estado. Bem, algum comentário? Não, eu só queria... Só uma coisa que é o seguinte. A gente viu que mesmo que essa decisão aí do Fachin não garanta de fato ainda que o Lula vai poder ser candidato, né? Porque tem muitas manobras aí que podem vir a acontecer. Já foi um fator positivo pela mobilização que isso causou, né? Porque o pessoal já começou a moral da base do PT, da tropa, já aumentou, entendeu? Então o pessoal já está querendo, já está chamando para ir para a rua, está querendo aparecer, tipo, chamando para fazer panfletagem, chamando para fazer atividade. Então, tipo assim, o pessoal está tipo, bom, agora que ele está elegível, vamos já começar a campanha, entendeu? Já deu um ânimo a mais para os militantes, para a esquerda, para o povo que vai estar querendo Lula de fato em 2022, que é a maioria da população. Então, nesse sentido, foi uma coisa positiva, querendo ou não, né? Isso é importante, de fato, para levantar a luta. Os líderes de esquerda, os partidos que querem mesmo derrotar o golpe, vão chamar a sua base, vão aproveitar dessa oportunidade para levantar a luta, né? Bem, vou agradecer o pessoal que está aqui no chat, a gente está com uma boa audiência, os companheiros comentando aqui no nosso chat. Não vai dar para ler o nome de todo mundo, então desejo um bom dia aos companheiros. Destaco o superchat do companheiro Michel Cismanoglu, lá de Londres. Ele diz: Londres presente, apoiando os companheiros do Reunião de Pauta contra todos os golpistas. Muito obrigada, companheiro. Faça assim como o Michel, contribua também com o superchat, com o super sticker. É fundamental a contribuição financeira para que a nossa TV, que é independente, continue aí melhorando e aumentando o seu alcance, aumentando a sua programação ao vivo, enfim. Só para encerrar, um pouquinho mais animados, eu gostaria de mostrar para vocês, companheiros, um cardzinho que a gente encontrou ontem na internet, porque ontem a gente teve um momento abutre, teve um momento abutrão aí do Ciro. Abutraço. Ele comentou, né, que ele não vai participar desse circo em relação à candidatura do Lula, que uma hora fica elegível, outra hora não fica, não sei o quê. Chamou isso de circo e falou que ele não ia contribuir. E aí, algum companheiro aí fez um cardzinho, um meme, tirando o sarro dessa declaração, falando que se fosse para trabalhar no Circo de Soleil, lá da França, ele iria, né? Porque todo mundo sabe, né, que na hora de enfrentar o Bolsonaro, no segundo turno, na hora de fazer uma luta aí, se ele fosse de esquerda de fato, contra o Bolsonaro, ele fugiu para Paris, né? Então, o cardzinho, né? Só contem comigo para o Circo de Soleil. Só contem comigo para o Circo de Soleil. É muito engraçado e, enfim, companheiros aí da internet fizeram e... O brasileiro, se tem uma coisa que o brasileiro é bom, é em fazer meme. Em rir da desgraça. A pessoa tá ali, tá vindo o ataque de tudo quanto é lado, mas tá rindo da desgraça. Certo. Então, com esse cardzinho, finalizamos a reunião de pauta de hoje. Agradecer ao companheiro Vinícius, nosso convidado às quartas-feiras. Bom dia, Vinícius. Muito obrigada. Nos vemos semana que vem. Bom dia, Isa. Bom dia, Nina. Agradecer a todos os nossos telespectadores da reunião de pauta. Quarta que vem estou de volta nesse programa. É isso aí. Tchau, tchau. Nós do Reunião de Pauta estamos aqui de segunda a sexta-feira a partir das 9h, então amanhã estaremos aqui
Continuem ligadinhos, vai ter transmissão aí da coletiva com o Lula aqui na COTV, então continue acompanhando conosco. Muito obrigada, Nina. Muito obrigada, obrigada a todo mundo que assistiu e até amanhã. Até. Tchau, tchau.